tem despertado e tem levantado homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Oh, Jesus, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, sim, Senhor,
Se você busca uma igreja com profundidade doutrinária, sem fugir da simplicidade do Evangelho, venha servir a Deus junto conosco. Ministério Evangélico da Reconciliação. Compromisso e seriedade na Palavra de Deus. Acesse nosso portal na internet www.ministeriodareconciliação.net e tenha acesso a notícias do mundo da religião, todos os nossos programas de TV, mensagens pregadas em nossa igreja, estudos bíblicos, devocionais com o pastor Luiz, agenda de eventos, fotos dos diversos encontros, notícias de nosso ministério, declaração de fé, espaço para pedidos de oração e aconselhamento bíblico pessoal e muito mais. Buscou por informação bíblica? Acesse www.ministeriodareconciliação.net. Este mundo ele viu grande multidão andando sozinha, sem nada na mão. Sua vida foi rosa vermelha gravada na cruz. Quem passou por ele sentiu compaixão. A rosa murchando, sangrando, esvaindo em dor, perdendo a cor, sem respiração. Mas o seu perfume se apega à mão que a esmagou, e quem a feriu concedeu perdão. Agora seu sangue vertendo, caindo no chão, 3 dias morrendo, ó vil solidão. No 3º dia o mundo encheu-se de flores e a rosa vermelha de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, rosa de Sarão. Até seus espinhos são marcas de amor. E agora ele vive a plantar um grande jardim. Se você quiser, será uma flor, uma flor. Agora seu sangue vertendo, caindo no chão, 3 dias morrendo, ó vil solidão. No 3º dia o mundo encheu-se de flores e a rosa vermelha de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, rosa de Sarão. Até seus espinhos são marcas de amor. E agora ele vive a plantar um grande jardim. Se você quiser, será.
o Ministério Evangélico da Reconciliação. Compromisso com a Palavra de Deus. Nossas reuniões. Domingo às 9 horas, Escola Bíblica. Domingo às 20 horas, celebração e pregação da Palavra de Deus. Quarta-feira, às 20 horas, oração e ensino bíblico temático. Sexta-feira, às 20 horas, oração e ensino bíblico livro por livro. Rua Osvaldo Aranha, 790, Jardim Maravilha, Vicente de Carvalho, Guarujá. Acesse o nosso portal para mais informações. Ministério da Reconciliação.net. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus.
você a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 29 de maio, e estamos mais uma vez focados no estudo bíblico de Apocalipse. Denúncia, resistência, esperança, uma abordagem na perspectiva da teologia reformada. A lição de hoje é a de número 9 de nossa apostila, que tem como título As Duas Bestas, a luta contra as forças do mal. Bem, queridos, vamos fazer a leitura do texto bíblico? Apocalipse capítulo 13, então. Vamos ler então o texto bíblico do nosso estudo de hoje. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi de suas cabeças como golpeada. Eu repito, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, segundo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Verso 11. Vi ainda uma outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curado. Também gera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitavam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada e sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz que lhe seja dado esta marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Bem, queridos, vamos então parafrasear o comentário
da nossa apostila, lição 9, repito, as duas bestas, a luta contra as forças do mal. A vida cristã é dinâmica e impõe lutas constantes. Vezes sem conta, somos desafiados a confiar com provações, aflições e tentações. Eu repito, vezes sem conta, somos desafiados a conviver com provações, aflições e tentações. Para ilustrar, as Escrituras utilizam a linguagem esportiva em que somos considerados atletas de Deus. Devemos correr com perseverança a carreira que está proposta. Com fé em Deus, havemos de vencer. Seguir fielmente a Cristo não é tarefa simples. Nos primórdios do cristianismo, houve perseguição acirrada aos cristãos e muitos foram executados, inclusive publicamente. Foram, inclusive, pela espada cruel de imperadores que eram aclamados como deuses. Mas os cristãos sabiam que só Jesus Cristo é o Senhor. Por isso, não se curvavam ante as exigências do império. Pelo contrário, lutavam de forma destemida. Muitos deles pagaram com a própria vida o preço de sua fidelidade a Cristo. Essa é uma luta espiritual que deve ser enfrentada com armas espirituais, como ensina Paulo. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo, porque nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Texto lá de Efésios 6, 10 a 12, que vai explicitar princípios de batalha espiritual. Na linguagem apocalíptica, essa é a luta contra as forças do mal, que foram incorporadas na ação de duas bestas, tornando-se então real, visível, tangível. Mas afinal, o que é ou quem são as bestas? Em que consiste esta luta? E é isso que nós vamos ver a partir da análise do texto. O Apocalipse é tal uma carta enigmática, em que símbolos e figuras precisam ser decifrados. A partir do capítulo 13, o apóstolo João utiliza a linguagem extraída da profecia de Daniel 7, referindo-se a duas bestas, uma que procede do mar e outra da terra. Do mar procede o poder político e da terra procede a corrupção do poder espiritual. As bestas encontram-se a serviço do dragão, Satanás, que, derrotado por Miguel, o anjo guerreiro, e seus seguidores, foi lançado à beira-mar. A linha demarcatória que indica a verdadeira moradia do inimigo, o abismo, onde encontra-se preso e impotente. A besta do mar, lá no texto de Apocalipse 13, especificamente no verso 1 a 10, é uma figura simbólica de todos os que almejam honra e glória para si e se opõem ao único rei. A sua aparência assemelha-se ao dragão. Ele tem 7 cabeças, 10 chifres, não é? Esses com nomes blasfemos, que simbolizam a sua realeza e o seu desejo de usurpar o lugar de Deus. Este monstro marinho, não é? Porque vem do mar, caracteriza-se por
cores e formas de violentas feras. Eu repito, de cores e formas de violentas feras, possuindo a agilidade do leopardo ou pantera e a força brutal do urso e o rugido apavorante do leão. A primeira besta representa o imperador romano, os Césares, que reivindicaram honras e nomes divinos para si, inclusive exigindo culto. Homens cruéis, melhor dizendo, como Júlio César, Augusto, Cláudio, Vespasiano e Tito, após a sua morte foram proclamados deuses pelo Senado romano. Nero e Domiciano perseguiram e mataram milhares de cristãos. Este último, contemporâneo de João, exigia para si o título de Dominus et Deus, ou seja, Senhor e Deus. Era um novo Nero que personificava o mal satânico. A besta da terra, agora o foco, versos 11 a 18 do capítulo 13 de Apocalipse, recebe a autoridade da primeira besta e promete grandes sinais diante dos homens. Trata-se aqui de um poder religioso ou ideológico que legitima o culto ao imperador. Pode-se estar representado em um sistema ou uma comissão ou um líder também denominado de falso profeta ou anticristo. Ele controla até mesmo o comércio através de sua marca, a marca da besta, simbolizada no controvertido 666, que é o número do homem, próximo da perfeição, mas que jamais irá alcançá-la. As bestas representam o poder que controla e manipula os sistemas econômico, político e religioso, oprimindo e explorando as pessoas. Esse poder legitima-se através de ideologias e propagandas que atraem e seduzem os moradores da terra. A palavra assegura que esses monstros, o dragão, a besta do mar, né, e também a besta da terra, ou seja, anticristo e falso profeta, serão completamente exterminados pelo poder soberano do Senhor. Abre aspas. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejar contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta, então, ela foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse 19 e 20. Bem, vamos agora então contextualizar, mas vale a pena lembrar a você que nós estamos aqui diante de uma construção que nós chamamos de trindade satânica. O dragão representando Satanás, de onde emana todo o poder espiritual, toda a força, todo o poder, não é? Como se fosse forças espirituais, não é? Que são repartidas ou são personificadas em dois personagens, que é a besta do mar, que representa então Aimar, representa povos, e esta besta então ela detém o poder político. Certamente é o anticristo, que será este governador mundial, tá? Ele terá poder político de comandar e de movimentar, orientar, dar direção e governo às nações do mundo, não é? Também ele deterá uma capacidade econômica muito grande, ou seja, poder econômico para de alguma forma poder movimentar aspectos comerciais no mundo inteiro, e também os aspectos militar, também terá força, não é,
de exército mundial, também com o objetivo de estabelecer, então, guerras e também estabelecer busca de paz, entre aspas, e, de certa forma, um controle dentro desse aspecto de que aqueles que não se subordinarem a ele terão, então, duas situações de dificuldades. A primeira, não é, dificuldade comercial, não é, e também a segunda, declaração de guerra contra esses que não quiserem o seguir. Bem, esta besta chamada Anticristo, ou governador mundial, ele terá então apoio da segunda besta, que é o falso profeta, que é a besta da terra, que representa então aí provavelmente uma religião cuja raiz de alguma forma estará associada a Israel, não é? A terra aí representaria então Israel, quer dizer, um grande líder espiritual com alguma ligação de etnia, tá, com povos judaicos, não é? Bem, queridos, nesse sentido então nós teremos certamente este líder mundial que vai então dar apoio, não é, espiritual a esse anticristo. Então, o líder religioso mundial, reconhecido mundialmente, uma espécie de papa, não é, congregando uma série de religiões, provavelmente dentro de um sistema que nós chamamos de ecumenismo, não é? E este ser com poder espiritual, então, ele então vai dar sustentação, vai dar apoio ao governo do anticristo. Então, ele terá uma série de poderes, capaz, inclusive, de curar a chaga mortal que estará sobre o anticristo, não é? Ou seja, provavelmente algum tipo de fenômeno, algum tipo de sinal a serviço da mentira, representando até um conceito de ressurreição, entre aspas, até deste governante mundial, tá? Que acaba, por esse tipo de situação, ganhando, de alguma forma, a simpatia de todo o povo, não é? Mais do que isso, esse líder mundial também, ele terá grandes poderes de operar sinais, não é, espirituais a serviço para dar credibilidade ao próprio anticristo. Então, nós teremos aí, então, por outro lado, este poder religioso, tá bom? Então, o anticristo, de alguma forma, terá poder político, poder econômico, poder militar, e terá, de forma terceirizada, este apoio, tá, desta entidade, desse personagem, que é, então, o líder religioso mundial, que dará, então, também uma espécie de poder delegado na área e no campo espiritual. Então, aí nós teremos 4 grandes frentes que vai ajudar a dar comando a esta trindade satânica dentro da escatologia e nos tempos finais. Então, nesse caso, nós teremos aí, não é, poder político, poder econômico, poder militar e poder religioso. Bem, queridos, vocês sabem também que nos últimos tempos é o Império Romano, como já dissemos em aulas anteriores, que vai ressuscitar, representando então aí os 10 dedos dos pés da estátua de Nabucodonosor, parte ferro e parte carne, digamos assim, não é? Barro, não é? Então, esse ferro e este barro representa então uma espécie de governo de mão pesada, de mão forte, representando o ferro, mas o barro representando uma espécie de
de alguém com, digamos assim, habilidade política, não é? Aquilo que a gente fala que é jogo de cintura no sentido político, né? Capaz de congregar a pessoa, capaz de fazer grandes alianças, capaz de ao mesmo tempo ser austero, ser ditatorial, mas em outros momentos, não é? Por uma habilidade realmente satânica, ganhar o apoio das pessoas através de sedução, através da manipulação, através de um jogo quase que meio que de hipnose sobre as pessoas, não é? Então, é óbvio que ele estará totalmente sendo movido por poderes espirituais do mal, poderes espirituais satânicos, o que dará a ele esta habilidade para, de alguma forma, conciliar este poder ditatorial dele, não é? Com uma certa habilidade política em fazer grandes negociações entre nações, entre grupos, entre extremos, não é? E de alguma forma levar o mundo a servi-lo. Esta é realmente o contexto dos últimos tempos. Então você vê aí que apesar de dois personagens distintos, Satanás utilizará a política, utilizará, ou seja, o poder das nações no mundo, utilizará todo o aspecto e todo o viés ideológico encabeçado por questões políticas, utilizará também, não é, uma espécie de expressões que nós podemos dizer de totalmente controle sobre a economia mundial, terá também todo o poder e controle sobre as questões militar e também deterá, através do falso profeta, o controle também espiritual. Então, observe que nós que estamos caminhando para os últimos tempos, jamais podemos esquecer, tá, que de alguma forma Satanás vai utilizar os poderes, tá, queridos, de governo para de alguma forma não só impor posições bem ditatoriais mesmo, tá, governo de que nós vamos ver realmente posições extremistas, tá, de ditador mesmo, mas ao mesmo tempo com uma habilidade satânica, exatamente para seduzir, para manipular, para de alguma forma aliviar e não dar a impressão de que estamos diante de um ditador, mas estamos diante de alguém com uma capacidade política que consegue seduzir as pessoas, cegar as pessoas a ponto delas não enxergarem exatamente aonde estão se subordinando e elegendo este governo mundial. Bem, vamos então à contextualização da nossa lição. Uma luta contra as forças deste mundo. A luta contra as bestas é de ordem espiritual, sim, mas ela se instala no nosso cotidiano. Lá, Efésios 6, 10 a 20, a questão da guerra espiritual, não é? Entendermos que o mundo espiritual, ele trabalha muito no aspecto da subjetividade. Eu não gosto muito da palavra subliminar, por isso que eu uso muito, trabalho no subjetivo. Há sempre uma segunda intenção, há sempre uma segunda manifestação, há um impulso por trás das coisas cotidianas, que é o mundo espiritual. E lá na grande tribulação, o que nós vamos ver é exatamente isso. Forças espirituais, mas que de alguma forma vão atuar em coisas do cotidiano, tá? Política, economia,
guerra ou poder militar e também religião. E haverá então todas essas coisas de alguma forma sendo influenciada pelo que a gente lê lá em 1 João 5,19, que o mundo jaz no maligno, ou seja, há uma influência. Paulo usa muito essa expressão, inclusive, ao dizer que por trás dos ídolos, ou seja, daquela aparência, daquela imagem, que é algo tão normal, tão comum, e que não representa nada para a gente, e que não pode fazer mal para a gente, porque se trata de um pedaço de pau, ou uma argila, ou um cal, ou uma massa apenas, não é? Que foi transformada numa imagem, e se aquilo não pode fazer mal a nós, mas Paulo diz que por trás da idolatria, por trás dos ídolos, por trás daquilo que aparentemente não quer dizer nada e não representa mal nenhum para nós e não pode nos fazer mal, há ações demoníacas, há ações espirituais. E é isso que nós precisamos entender. Nós não queremos, é óbvio, espiritualizar todas as coisas, temos que ter muito equilíbrio nesta área, mas quanto mais encaminharmos para o fim dos tempos e estivermos dentro da grande tribulação, é isso que ocorrerá, tá, irmãos? De forma muito mais evidente, sempre por trás de uma palavra, por trás daquilo que parece inofensivo, por trás daquilo que é o cotidiano das coisas, estará uma ação demoníaca. Segundo o apóstolo João, o dragão incorpora-se e atua através da ação política e religiosa das bestas. Né? Nessa ação política, você tem então aí os dois braços, a economia e o militar. Em outras palavras, os imperadores e os sacerdotes do culto ao imperador encontravam-se possuídos pelo mal. E aqui ele está se referindo ao contexto ainda de Roma, na época de João. E é esse mesmo império que vai ressurgir nos últimos tempos. Tá? Lembrem de que nós já falamos. Uma interpretação histórica, tá? Futurística. Suas mentes estavam possessas, maniquinando toda sorte de males contra os cristãos, ao ponto de controlarem, inclusive, o comércio. Então aqui o que nós estamos vendo há uma proposta no meio de tudo isso, e a proposta principal do anticristo, do falso profeta, é de alguma forma, não é, se voltarem contra o sistema judaico-cristão, né? Não apenas os cristãos, mas o judaico-cristão, não é? Porque esse judaico-cristão exatamente para a gente ver a raiz de todas as coisas. É lógico que no último momento são os cristãos, ou seja, são os judeus que reconhecem Cristo como Messias, ou nós também, que não somos judeus, mas que reconhecemos a Cristo como nosso Senhor, e unicamente Ele como nosso Senhor. Então, na verdade, todo aquilo que vemos historicamente na época do Império Romano, os imperadores seguindo o povo cristão, tá? E até o povo judeu, nós teremos também na grande tribulação. A raiz e toda a motivação da besta é o orgulho que procura a autoafirmação do homem contra Deus. Ele aspira a impor-se sobre os demais e apresenta-se como um poder ditatorial e controlador do povo. Nesse aspecto, tudo que se levanta contra Deus ou pretende usurpar o seu trono, isto é, o seu poder, incorpora a função da besta do Apocalipse e encontra-se a serviço do dragão, que é Satanás. De igual modo, todo aquele que se curva frente às pretensões da besta do mar, coloca-se dentro dos limites da ação do dragão e demonstra rebeldia ao cordeiro. Não são exceção os que, à semelhança dos imperadores, corrompem os seus cargos e funções, manipulam e exploram as pessoas.
Há nesse texto um alerta aos governos e sistemas que se consideram semideuses, os quais muitas vezes se valem até mesmo da religião ou de uma terminologia religiosa para levarem a cabo seus maus desígnios. Então aqui, queridos, estamos diante exatamente de um homem, não é? Que almeja ser rei, e esse rei que depois almeja ser Deus. Esta é a ênfase. Então, o orgulho humano, aonde o próprio Satanás, não é, vai usar, não é, daquilo que ele usou, não é, da sua soberba, do seu orgulho, e quis ser igual a Deus, e por conta disso, não é, foi colocado para fora do reino de Deus. Assim também Satanás vai usar este orgulho humano, a prepotência humana, não é? Dando poder a eles, poder aos homens, e quanto mais os homens conquistam poder, mais de alguma forma eles se arrogam serem semideuses, e de alguma forma se colocarão na posição de ação do próprio diabo, que é fazer braço de ferro, não é, contra o próprio Deus. Bem, queridos, é lógico, pelo poder, pela ideia de um poder sobre todas as coisas. 2. Muitos estremecem quando ouvem falar do Apocalipse. Sentem pavor em relação aos acontecimentos descritos nessa profecia. Lamentavelmente, pregadores despreparados ou oportunistas são os principais responsáveis pelas interpretações deturpadas que ameaçam e intimidam muitos ouvintes, gerando medo e não o temor de Deus. As consequências estão por toda parte. Crentes cheios de superstições e crendices, alguns até mesmo preocupados com a possibilidade de serem possuídos pelo dragão, e se transformam até em caça-fantasmas da fé, os quais continuam a procurar as bestas do Apocalipse, fazendo cálculos, prognósticos e previsões. Porém, ao contrário do que geralmente se ensina por aí, o livro do Apocalipse pretende confortar e encorajar os cristãos, ensinando-os a resistir. A palavra em foco aqui, então, é resistência. Os cristãos não devem temer impérios, falsos profetas, governantes e sistemas usados pelo inimigo. Alguém sugeriu que o diabo se assemelha a um cão muito feroz, capaz de matar alguém, mas que se encontra preso por uma corrente que limita seu raio de ação. Em outras palavras, só pode ser atingido pelo inimigo aqueles que se aproximam dele e não tomam as devidas precauções. O biblista Gilberto Gorgulho sintetiza a mensagem desse livro em seu comentário bíblico, que possui o seguinte título: Não tenham medo. O Senhor é o Deus Emanuel, que se encontra conosco, renovando nossas forças e alimentando as nossas esperanças. Bem, querido, todo o poder foi me dado no céu e na terra, é o texto de Mateus 28:20, não é? Josué 1:9, que nós devemos confiar no Senhor, é Ele que peleja por nós. João 16:31, no mundo tereis aflição, não é? Mais importante a gente ter ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Então, queridos, esta palavra resistência é a palavra-chave. E o que significa resistir, irmãos? Não seguir a voz do inimigo, a orientação do inimigo, as ofertas do inimigo, e ao mesmo tempo ficar no Senhor, permanecer no Senhor, ainda que pareça que Deus não esteja te oferecendo nada e o inimigo te oferecendo tudo. É uma questão de fé e de convicção do crente ficar com o Senhor Deus, porque nós não buscamos nada de Deus a não ser o próprio Deus presente em nossas vidas. E é esta convicção que nós temos que ter nos últimos tempos, principalmente porque não é? Aquilo que é do cotidiano, aquilo que é da vida natural, será utilizado para de alguma forma nos levar
ao afastamento de Deus. Você deve lembrar aqui do próprio contexto de Jó, quando o inimigo propôs exatamente isso para Deus. Ele te serve porque ele tem tudo. Ele tem família, ele tem comércio, ele tem dinheiro, ele tem ouro, ele tem... fazenda, ele tem rebanhos, ele tem honra, ele é reconhecido na sociedade. Então, deixa eu tirar essas coisas dele e eu quero ver se ele ainda continua te servindo. Então, a resposta final de Jó não é? Nu nós viemos e nu nós voltaremos, não é? E que nós devemos então dizer: bendito seja o nome do Senhor, e nos apegarmos ao Senhor, porque Ele é o nosso bem maior e um bem inegociável. Que esta convicção possa estar em você, meu irmão, e você, minha irmã. Bem, uma luta cuja vitória está garantida é o item 3 da nossa lição. Os esforços do inimigo são vãos. Todas as suas ações estão subjugadas ao poder daquele que diz: toda autoridade foi-me dada no céu e na terra. Mateus 28, 18. Chegará o dia em que todos dobrarão os seus joelhos e reconhecerão que Jesus Cristo é o Senhor. Filipenses 2, 9 a 11. Os textos apocalípticos são enfáticos ao afirmar que as bestas serão lançadas ao lago do inferno, ou melhor, lançadas ao fogo do inferno e serão eliminadas para sempre. E, inclusive, são as bestas que vão inaugurar Geena, a morte eterna, ou o inferno. Mas o Cordeiro e os que foram lavados pelo seu sangue precioso reinarão para sempre no céu. Ao falar da vitória final, o apóstolo João consola os cristãos, desafiando-os a pensar nas coisas do alto, que estão reservadas, que se encontram marcados, não com a marca da besta, mas com o sangue de Jesus. Estes celebrarão a vitória final do Cordeiro. Muita gente fica tão preocupada com o inimigo que termina por promover a ideia de um Cristo enfraquecido pela concorrência das forças do mal. Devemos ter a convicção de que Deus tem o controle e o domínio de todas as coisas, e Ele é o único Senhor. O dragão e as bestas serão exterminados definitivamente, portanto não há o que temer, pois a vitória do Senhor é certa. Aleluia. Então, queridos, para a gente encerrar o estudo de hoje, quero então acrescentar a vocês, tá, de que nós não devemos ficar espiritualizando as coisas, mas que não pode existir em nós uma pureza excessiva, não é? O inimigo, nos últimos tempos, ele vai usar sistemas políticos, ele vai utilizar sistemas econômicos, ele vai utilizar sistema militar e ele vai utilizar sistema religioso. Cada dia mais, não é? Nós estamos observando, mesmo os cristãos bíblicos, dando passos em direção a abraçar um evangelho pluralista. Quantos de nós hoje já não levamos mais a sério a palavra ou a doutrina? Quantos de nós hoje, não é, somos capazes, pelo tal amor sem verdade, não é, convivermos em comunhão com tantos, não é, segmentos, inclusive cristãos evangélicos, que não pregam mais a verdade doutrinária. Por isso, temos que tomar cuidado, queridos. Ao Cristo, segundo as Escrituras, que é o nosso Salvador de verdade. Um evangelho que é falso vai promover um céu falso, e o céu falso é o inferno. Por isso, queridos, nós temos que, cada dia mais, estarmos alicerçados nisso, porque mesmo dentro da religião, mesmo dentro do segmento evangélico, aquilo que aparentemente parece inofensivo, parece, não é, sem qualquer poder ou possibilidade de nos levar a um prejuízo espiritual,
Entenda, por trás daquilo que é inofensivo, daquilo que aparentemente não parece ser problema, está as forças do inimigo querendo de alguma forma nos seduzir a acreditar num outro Jesus, num outro evangelho ou até num outro espírito. Por isso, sejamos bíblicos, sejamos e busquemos em Deus disposição para viver a verdade bíblica, para que no nosso cotidiano de religião a gente não passe a viver uma religião descomprometida com a verdade. Sejamos cuidadosos com isso. Da mesma forma, nós que nos últimos tempos temos vivido esta pandemia, temos visto o poder político interferindo na nossa vida de forma tão presente, tão atuante, muitas das vezes até com forças, não é? Ditatoriais, o nosso direito de ir e vir, não é? Ele tem sido impedido. O nosso direito de compra ou de venda ou de trabalho também tem sido de alguma forma impedido. Temos vivido não só no Brasil, mas no mundo inteiro guerras políticas, não é? Temos vivido polarizações entre segmentos de direita e de esquerdas, não é? Bastante acentuados, bastante perigosos. Temos visto cristãos, inclusive, não é? Por conta de benefícios sociais, muitas das vezes, optado em abraçar governos que defendem aborto, que defendem práticas de ideologia de gênero e tantas outras práticas extremamente contrárias à palavra de Deus. Nós precisamos, meus amados, nos posicionar, e ainda que tenhamos prejuízo nos aspectos sociais, ficar exatamente do lado, não da perfeição, porque isso não existe, não é? Mas daqueles que de alguma forma lutam por princípios bíblicos e defendem princípios bíblicos, tá, amados? Isso é fundamental. A nossa posição ao lado do pensamento, da doutrina, do princípio de vida cristã, e não apenas como interesseiros defendendo governos cujas bandeiras parecem ser, né, de um topa-tudo por dinheiro, dos que oferecem dinheiro, não é? Assim, sem qualquer compromisso, como se governos tivessem que sustentar o próprio povo. Infelizmente, isso é um perigo muito grande. Mas nós que estamos vivendo esta guerra, essas polarizações no Brasil, nos Estados Unidos, em alguns outros países, não é? Onde princípios conservadores de alguma forma estão sendo tentando se restaurar, tentando se recuperar, o quanto se perdeu nos últimos tempos por conta de governos, não é? Extremamente de uma libertinagem excessiva, de um apoio a uma corrupção, inclusive sexual, de uma corrupção, inclusive, usando a própria cultura para, de alguma forma, incorporar sistemas de Sodoma e Gomorra no mundo e no próprio país. Nós precisamos de alguma forma entender que Satanás nos últimos tempos vai de forma sorrateira, de forma subjetiva, influenciar tanto os poderes políticos, como econômicos, como até militar, não é? Para de alguma forma estabelecer o seu reino aqui. Nós precisamos entender isso. E duas palavras se ressaltam nessa lição: resistência e perseverança. Perseverança que falamos logo no início da nossa fala desta aula. E agora, já no finalzinho, a questão da resistência
resistência. Então, nós precisamos perseverar na fé, e isso não é perseverar, irmãos, apenas dentro de 4 paredes, mas é perseverar na nossa vida cotidiana, ser realmente um exemplo, tá, irmãos, de puritanos, não é? Que é este grupo que efetivamente levava para a sua vida prática os princípios de fé aprendidos na Bíblia Sagrada. Nós não podemos viver evangelho só dentro de 4 paredes, ou julgar que isso só tem a ver com uma vida espiritual restrita. Nós precisamos entender que nós, como servos de Deus, fomos colocados para brilhar no mundo que está em trevas, e o nosso brilho está pelos princípios bíblicos que nós defendemos, e isso precisa ficar claro para todos nós. Cuidado com você que de alguma forma está, não é, se dobrando diante de um sistema, se dobrando diante de uma situação que na verdade está sendo usada pelo próprio diabo. Tome cuidado com a sedução do inimigo, porque a sedução, ela leva-nos a ter aquilo que realmente nós desejamos, e nós precisamos tomar cuidado com isso. Então, toma cuidado, não pense que o dia a dia e que essas coisas da nossa vida diária, que não há por trás de tudo isso influência do inimigo, porque existe, o diabo existe, e o diabo age, e nos últimos tempos ele, com permissão de Deus, vai agir com muito mais disposição, principalmente sabendo que o seu tempo está no final, e por conta disso ele quer correr nesses últimos dias contra o próprio relógio para de alguma forma promover mais estrago, mais destruição e aumentar a galeria daqueles que junto com ele vão sofrer lá no lago de fogo, em Geena, na morte eterna. Por isso, meu irmão, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Perseverar, porque o que perseverar até o fim será salvo. Que você possa ter essa disposição, que você possa levar a palavra de Deus a sério, e que nesses dias difíceis que estamos enfrentando, você lembre que a vitória é do Cordeiro, que a vitória é do povo de Deus, mas para isso nós precisamos resistir e perseverar. Aqui não há nenhum incentivo nosso, a lá Rebeca Brau, de nós pegarmos, não é, uma espada na mão e sairmos por aí, identificando demônios, amarrando demônios, expulsando demônios. Não, a nossa disposição clara à luz da Bíblia é de que nós devemos resistir, que nós devemos, não é, ter uma posição clara de que não vamos aceitar nenhuma proposta do inimigo, porque nós temos, não é, e estamos em Deus e perseveramos nele. Que você fique firme nessa palavra, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê graça, para a glória do seu santo nome. Amém. Amém. Vamos orar? Amado Deus, na autoridade do nome de Jesus, pedimos a tua bênção sobre nós, a tua bênção sobre todo o teu povo. Alcança a vida do meu irmão e da minha irmã com proteção e provisão do céu. Nesses dias difíceis, que nos parece ser uma amostra, ó Deus, daquilo que a igreja certamente enfrentará no período onde o anticristo será manifesto e o falso profeta também. Nós te pedimos, Senhor, que tu nos dê a graça, a força para nós perseverarmos e resistirmos todas as forças do mal. Ajuda cada um de nós, fortalece cada um de nós. Lembra daqueles que de alguma forma estão sendo seduzidos, de alguma forma já foram até manipulados pelo próprio inimigo e não percebem que certos posicionamentos estão fora da tua palavra. Guarda-nos, não permita que nós
seja de um lado direito ou do lado esquerdo, observemos perfeições, mas que nós possamos, ó Deus, de alguma forma, mostrarmos as nossas posições claras em defesa da Tua Palavra, em defesa aos princípios bíblicos, aos princípios divinos. Senhor, dá graça à Tua Igreja, fortalece a Tua Igreja nesses dias maus, nesses dias difíceis, e nos dá a oportunidade de voltarmos a congregar, ó Deus, de forma plena, o mais breve possível. Fortalece o Teu povo, Senhor, ser com cada um de nós. Guarda o nosso Brasil, guarda os nossos governos, guarda Israel, guarda todos aqueles países que de alguma forma são amigos dos amigos de Deus. Que a Tua bênção esteja sobre todo o Teu povo. É assim que oramos e assim agradecemos. Em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Aquele que venceu, vence e vencerá por toda a eternidade e reinará para todo sempre sobre todas as coisas. Amém. Amém. Graças a Deus. Meu Jesus, Salvador.
Acesse nosso portal na internet. Notícias, devocionais, estudos bíblicos, vídeos, ministério, declaração de fé, pedidos. Fale conosco. Acesse ministériodareconciliação.net.